Vou contar uma história que ouvi de um amigo que conheci em minhas viagens. O nome dele é Dagoberto. Hoje ele tem 36 anos e mora em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele nasceu e cresceu em Bento Gonçalves, mas concluiu a faculdade em Porto Alegre, formando-se em medicina veterinária. A história que ele me contou aconteceu em 2007, quando ele tinha 24 anos. Vou contar a história como se ele estivesse narrando. Bem, me chamo Dagoberto, tenho 36 anos e moro em Caxias do Sul. Sou casado, tenho 2 filhos e sou veterinário. Naquela época, eu havia concluído a faculdade, mas estava com dificuldades de conseguir um trabalho que pagasse bem e precisava de um salário melhor. Até que eu vi uma oportunidade de trabalho na zona rural de Santa Cruz do Sul, na qual os pecuaristas da região estavam precisando de veterinários, e os salários eram superiores a 2.500 mensais, para tratado dos animais das fazendas. Na hora eu aceitei o convite, mandei o meu currículo e fui para lá. Porém, era temporário, em média de 6 meses, podendo assim ser prorrogado por um ano. Bem, mas eu poderia trabalhar lá nessa área, se eu decidisse morar ali. Possivelmente, eu teria um emprego melhor do que na capital, e isso seria algo que eu decidiria no futuro. Arrumei as minhas coisas, me despedi dos meus pais e amigos, e disse que quando puderem, podem me visitar por lá. Eu fui para a rodoviária de Porto Alegre com as minhas coisas. Peguei o primeiro ônibus para Santa Cruz do Sul e parti para lá. E foram quase 4 horas de viagem. E eu cheguei lá por volta das 16 horas da tarde. Fui no centro veterinário e me identifiquei. Apresentei os meus documentos e citei a oferta de emprego para veterinários nas áreas rurais. A mulher do balcão chamou o diretor do hospital veterinário e disse para eu ir em direção a outra unidade da clínica que ficava na zona rural, lá onde estavam reunidos os veterinários. O diretor da unidade chamou um dos funcionários da clínica que me levou de carro até o local. Mas para a minha surpresa, não havia tantos candidatos, somente eu e mais 5 pessoas. O que de imediato, todos preencheram as vagas e eu fui escolhido para tratar dos animais de um criador de ovelhas e de alguns fazendeiros das proximidades. Haviam kitnets disponíveis próximas do centro da cidade, cujo aluguel era de R$ 670, com tudo incluso. O espaço era de tamanho razoável. Tinha 2 quartos, 2 banheiros, uma sala pequena ligada à cozinha, que também era pequena, armários e guarda-roupas e alguns móveis. O lugar era bom para alguém que estava morando sozinho temporariamente. E eu e os outros veterinários as alugamos. Alguns ficaram no mesmo prédio que eu, e outros ficaram no prédio vizinho. 2 dias depois, eu comecei o meu trabalho na fazenda de um homem chamado Klaus, cuja família era de descendentes de holandeses. Ele era casado com uma descendente de italiana, chamada Gina, e tinha 2 filhos adolescentes. Em sua fazenda havia um grande rebanho de mais de 80 ovelhas e carneiros, mas também tinha alguns poucos bovinos, suínos e equinos. Tinha 6 cães, 2 gatos, um papagaio e uma criação de coelhos, galinhas, codornas e patos. A prioridade mesmo era os ovinos,
Com esses animais, ele produzia lã e leite, e depois vendia para as indústrias que produziam tecidos e roupas. E o leite de ovelha era vendido em vários mercados do estado gaúcho. E com ele também fazia-se um queijo e manteiga. Ele era um dos pecuaristas mais destacados da região. Em sua fazenda havia alguns pomares e plantações que alguns funcionários dele ajudavam a cuidar. A minha função era tratar dos animais dele. E às vezes eu fazia visitas a alguns fazendeiros das proximidades. Esse trabalho eu não considerava ruim, pois eu gosto muito de animais. Apesar de eu preferir trabalhar em uma clínica veterinária na capital ou abrir o meu próprio consultório veterinário. Bem, de segunda a sexta-feira eu trabalhava das 8h30 da manhã até as 18 horas, tratando de animais. E como eu não tinha carro, eu ia para lá de táxi e às vezes de ônibus. Algumas vezes, quando possível, um dos funcionários da clínica me buscava em minha casa e me deixava lá. Eu batia ponto na clínica da roça e ia para a fazenda do Sr. Klaus e nas outras também. Vacinava os animais, examinava-os diariamente e tratava de ferimentos. Ajudava a eliminar parasitas como carrapatos, indicava receitas para a alimentação deles, recolhia amostras de sangue, pesava os animais e ajudava quando alguma ovelha, égua, vaca, cadela ou porca estava prestes a dar à luz. Bem, este último era o trabalho mais difícil. E toda semana tinha alguma missão pesada. E de vez em quando eu atendia os pacientes na unidade clínica da roça. Mas geralmente eu ia para as fazendas. E às vezes eu trabalhava nos sábados quando era necessário, tipo em algumas urgências. Eles me ligavam e eu ia resolver o problema. E outras vezes eu fazia plantão, mas era raro. Fui para Santa Cruz do Sul no final de fevereiro, após o carnaval. E fazia quase 2 meses que eu estava nesse trabalho, mas eu estava gostando. E até os cães da fazenda dele, alguns até me estranhavam no início, mas logo depois se acostumaram comigo. Especialmente o Mamute, que era um fila brasileiro que no início não gostava de mim, mas depois não parou de estranhar a minha presença. Mas Thor e Anubis eram os que mais gostavam de mim. Era um ovelheiro gaúcho e um pastor alemão, que eram os guardiões do rebanho. Cheguei até a tratá-los como colegas de trabalho, pois me ajudavam a colocar os ovinos em ordem para eu poder examiná-los. Bem, havia outros 3 cães na fazenda. Águia era uma cadela perdigueiro. Tufão e Laika eram 2 cães mestiços. Um era grande e a outra era de tamanho médio. Eles também tinham simpatia comigo, sendo que eu havia os vermifugado e vacinado em março. Assim como ajudei a castrar o casal de gatos da fazenda. Algumas quartas e quinta à noite, e nos finais de semana, eu ia para os bares boêmios da região. Ouvia um rock, jazz, blues e às vezes um MPB. E também tomava uma cerveja artesanal. Porém, eu voltava cedo para casa para trabalhar no outro dia. Em uma dessas saídas de quinta-feira, eu estava assistindo uma banda de cover dos Beatles e clássicos do rock. Era um power trio. Algumas músicas o baixista cantava e outras o guitarrista.
Até que uma hora eu dei uma palhinha, quando a banda estava ficando sem sincronia na música I Wanna Hold Your Hand. O povo gostou e eu continuei o show cantando Pink Floyd, The Wall e até Led Zeppelin. E no final, em vez de cantar, eu toquei 2 músicas na guitarra, enquanto o guitarrista cantava. O povo gostou muito, especialmente um grupo de motociclistas. Fiz amizade com muitas pessoas, inclusive com a banda e a galera do motoclube. Um deles, que parecia ser o líder dos motociclistas, chamado Alberto, conhecido como Betão, me chamou para beber cerveja com ele. Conversávamos até várias horas. E quando era quase 1h da madrugada, eu tive que voltar para casa, pois ia trabalhar na fazenda no dia seguinte. Na sexta-feira, me encontrei com ele de novo, pois não ia trabalhar no sábado. E por assim foi nas semanas seguintes. Trabalho, animais, cerveja, música, motociclistas e às vezes colava algumas mulheres para alegrar a minha noite. E depois de muito tempo, eu fiquei muito amigo do Betão e do seu motoclube. Ele disse que nasceu e cresceu naquelas redondezas, mas hoje ele mora em Gramado e viaja de moto pelo sul do Brasil e até pelo Uruguai, para encontrar amigos e familiares e se divertir também. Bem, ele estava lá passando um tempo de folga, pois a mãe e os tios dele, já idosos, e os seus primos ainda moravam por lá e pelos municípios próximos. E que mais tarde ele iria para a cidade, na fronteira com o Uruguai, fazer um passeio com o seu grupo e curtir alguns eventos de rock. Ele chegou a me convidar, mas eu disse que não podia, pois estava na cidade a trabalho, e isso me impedia de ir com ele e os seus amigos. E tinha até uma mulher motociclista chamada Helena. Era da galera dele, que parecia me dar mole direto. Bem, ela era linda. Tinha cabelos castanhos escuros, compridos, olhos claros, e de rosto parecia um pouco a Alanis Morissette. E ela deveria ter entre 30 e 35 anos de idade. Bem, eu gostaria muito de viajar com ela, mas o trabalho o impedia. Uma semana depois, 2 dias antes dele partir com a sua turma, eu estava bebendo em um dos bares de cerveja alemã, ao som de Raul Seixas, Os Mutantes, Johnny Cash, The Doors e Cazuza. Cheguei até a tocar uma música na guitarra com a banda. E depois de beber, eu já estava ficando quase alto. E durante a noitada no bar, eu via uma cena que estava me incomodando. Havia um cara, que eu não sei se estava bêbado, mas ele já havia incomodado pelo menos 3 mulheres no local. Ele era grande, meio gordo, moreno, barba mal feita e de olhos verdes. E eu estava sentindo que aquele cara estava querendo confusão. Até que ele foi mexer com a Helena, que tanto conversava comigo, e que há dias eu sonhava em ficar com ela. Fui até lá e fingi que tropecei esbarrando nele, fazendo com que ele derramasse a sua própria cerveja. E foi a hora da Helena sair de perto dele. Cheguei até a pedir desculpas de maneira falsa, enquanto ela saía de perto. Porém, ele ficou muito irritado e respondeu: "Quer levar um tapão na orelha, seu moleque? A hora que quiser cair pra dentro é só falar. Tenta a sorte que o azar é certo." Eu respondi:
Você é abusado, hein? Mais do que você, eu acho difícil. Logo ele me empurrou e eu quase caí para trás. E eu o empurrei de volta. E ele, como prometido, me deu um tapa em cheio na minha orelha. E eu quase dei com a cara numa mesa. Ele continuou me intimidando e as pessoas olharam assustadas e surpresas com a cena. E com muita raiva, eu lhe dei um chute entre as pernas. Ele se abaixou e começou a gritar de dor, colocando a mão no meio das pernas. E nessa hora, eu lhe dei outro chute para empurrá-lo para longe de mim. E ele deu de costas na parede. Logo se levantou furioso e veio para cima de mim com tudo. Mas como ele era gordo e desajeitado, eu consegui me afastar um pouco dele. Ele tropeçou nas cadeiras e mesas e caiu de barriga no chão. Porém, eu caí junto com ele de costas. Me levantei o mais rápido que eu podia para me afastar dele. E no que ele se levantou com mais raiva ainda, ele foi pegar uma cadeira para me acertar. E de repente, 3 motociclistas do bando do Betão caíram em cima dele. Um deles aplicou um mata-leão no grandalhão encrenqueiro e os outros o seguravam pelos braços e foram levando ele para fora. Betão e Helena foram me ajudar a se levantar. E os motociclistas pediram para que os seguranças e dono do bar não me expulsassem, pois eu não tive culpa da situação. E enquanto estavam levando o encrenqueiro para fora, ele estava descontrolado. Até que o bando de Betão finalmente fez ele ficar quietinho, deixando claro que ele estava em desvantagem e que era melhor ele ir embora, pois todos no bar estavam contra ele. O homem encrenqueiro decidiu ir pegar o seu rumo e dar no pé. Mas antes disso, ele olhou para mim e falou: "Sei onde você mora e onde você está. Qualquer dia eu vou te fazer uma visitinha. Me aguarde." E foi embora noite adentro, saindo da área dos bares. E logo o Betão me disse: "Dagoberto, esse cara aí, filho, tem fama de arrumador de confusão aqui pela cidade. Eu e meu bando estamos de olho nesse verme faz mais de um ano. Esse sujeito é muito esquisito e suspeito. Infelizmente, eu não vou poder ficar para te proteger. Mas quero que você venha conversar comigo aqui, mais afastado do público. Eu tenho algo para te mostrar." E assim que nos afastamos, o Betão sacou um revólver do colete e pediu para eu ter calma. E me disse: "Vou deixar isso aqui com você. Não se assuste não. Tem 6 balas em cada pente. E caso esse valentão venha tentar fazer algo com você, pode meter bala nele. E toma esse punhal também, caso você queira enfrentá-lo na faca em vez do cano. Mas por favor, não conte a ninguém que eu lhe dei isso. E caso você acerte ele, se livre disso, homem." Espantado e sem reação, eu respondi: Tudo bem, Betão, obrigado." Fiz isso porque eu e minha galera gostamos demais de você. Você é muito gente boa e do bem. E não dou essa ajuda pra qualquer um, não. "É isso mesmo, Dagoberto. Ele diz a verdade", disse Helena, me dando um beijo próximo dos meus lábios e me entregando uma espécie de bolsa de couro vazia, como agradecimento por eu ter salvado ela do ignorante. Em seguida, os motociclistas me deixaram próximo da minha kitnet e partiram. Apesar do incidente, eu continuei o meu trabalho.
Mas sempre que eu saía para ir para a roça, eu levava a arma e o punhal do Betão na bolsa que a Helena me deu, mas deixando escondida no meu jaleco. Uma semana depois, já era a Semana Santa, ou melhor, a Páscoa. E quinta e sexta eu iria descansar, mas sábado eu iria trabalhar quase o dia inteiro. Saí para me divertir na quinta, ainda com receio daquele ignorante. Estava tudo indo bem. Eu fiz novos amigos, bebia cerveja tranquilamente, ouvi uma música boa, até que no final da diversão, quando quase todos estavam de saída, ele apareceu. Fiquei um pouco nervoso, e quando eu percebo que havia esquecido em casa a arma que o Betão me deu, porém eu tinha o punhal escondido na minha cintura. E quando eu estava prestes a sacar o objeto, ele vai embora descendo a rua e nem parou no bar. Mas enquanto ele caminhava, ele virou e gritou: "Não esqueci daquela visitinha não, hein? Tá chegando, me aguarde." E em seguida foi embora. E bastou somente isso para me deixar mais nervoso ainda, e eu ir para casa às pressas. E assim que eu cheguei, coloquei as balas no revólver e coloquei ele debaixo do meu travesseiro. Tive dificuldade para dormir a noite inteira. E na sexta-feira eu decidi não sair para nenhuma balada. Decidi ficar em casa com a arma recarregada. E só saía para comprar comida, mas com o revólver escondido na cintura, e com medo de acontecer alguma coisa ruim. Eu liguei para o Sr. Klaus, e como eu iria trabalhar na fazenda dele no dia seguinte, eu perguntei a ele educadamente se eu poderia dormir na fazenda dele, para iniciar o trabalho no dia seguinte. Procurei não explicar o motivo, mas sim inventar alguma desculpa para convencê-lo. Eu disse que não queria me atrasar, e eu estava com dificuldade para dormir na minha casa. Ele concordou e disse que eu poderia dormir lá, e que o lugar disponível era um quarto desocupado de um dos caseiros que ficava próximo do celeiro. E bastava eu levar as minhas coisas e ir. Aliviado, arrumei as minhas coisas, coloquei as minhas roupas em uma mochila, e dentro coloquei a bolsa da Helena com a arma que eu recebi do Betão. E na outra bolsa, o meu jaleco e as ferramentas de trabalho, como estetoscópio, seringas, agulhas e medicamentos de uso veterinário. Bem, eram quase 21 horas. Chamei um mototáxi e cheguei lá em menos de meia hora. E assim que o Sr. Klaus me viu no portão da fazenda, eu fui bem recebido por ele e por sua família. E também logo jantei com eles. Conversamos muito e em seguida ele me levou até o local que eu iria dormir. Não era um quarto muito bonito, mas dava para dormir sem problemas. E ele me disse: "Durma, e relaxe e descanse, pois às 8h30 irei vir aqui para acordá-lo, pois teremos um dia cheio pela frente. Boa noite, Dr. Dagoberto." "Obrigado por tudo e boa noite, Sr. Klaus." Ele saiu e eu fui para a sua casa. O local era próximo do celeiro e não muito longe do cercado das ovelhas. Os 2 cães pastores passavam perto do meu aposento direto. E eu me senti aliviado e agradecido pela generosidade do Sr. Klaus e também de sua família.
Mas algumas horas depois, eu percebi que aquela não foi uma boa decisão. Bem, já era quase 15 para meia-noite. E aí, eu ouvi um uivo aterrador. Eu estava quase dormindo e acordei no susto. Cheguei até a pensar que era um dos cães, mas não acreditava que eles poderiam fazer tal som tão assustador. E de repente, os cães estavam latindo que nem loucos, e ouvi vários sons vindo da área dos canteiros de aves. Eram latidos, rosnados, urros e cacarejos de aves. Peguei o punhal e fui até a porta da casa da fazenda. Mas antes de eu bater na porta, o Sr. Klaus abriu a porta com um chute e ele estava com uma espingarda na mão. E acompanhado do seu filho mais velho de 16 anos, chamado Honório. Escondi rapidamente o punhal e falei: Sr. Klaus, está ouvindo uns barulhos horríveis vindo do aviário? Foi o que me acordou. Eu vou resolver isso agora. Honório, pega a coleira e vai buscar o mamute para espantar seja quem for que está fazendo algazarra aqui. E foi até onde estava o seu pai e eu. E logo fomos ao aviário. E vimos que alguma coisa havia invadido o local pelo teto, pois o mesmo estava arrombado e rasgado por cima. E seja quem for, estava lá dentro destroçando as aves. O Sr. Klaus havia chegado no local antes de todos, devido à sua pressa e nervosismo. Nós vimos os cães latindo ao redor do aviário, e um cheiro de podre no ar, e um animal desconhecido matando as aves dele. Klaus ficou nervoso e começou a atirar loucamente em direção ao ser desconhecido. A criatura largou a galinha que estava devorando e saiu rapidamente pelo mesmo local que entrou. E fugiu em meio à escuridão. Foi tudo muito rápido. Acho que ele estava tão nervoso que disparou mais de 6 tiros. E creio que 2 ou 3 deles acertou o animal. Mas não o matou ou feriu gravemente. Apenas o espantou. Foi tudo muito rápido. Quando o Sr. Klaus foi ver o estrago, haviam 4 galinhas, um galo, um pato e 2 codornas mortas. Foi uma bagunça feia no aviário e um arrombamento no teto do local. E com muita raiva ele disse: Todos vocês, por favor, voltem para os seus quartos agora. Vou fazer uma vista grossa aqui. Sim, senhor, nós respondemos. Fui para o meu aposento e me deitei, enquanto Klaus patrulhava a fazenda com a sua espingarda e com o mamute na coleira. E logo depois de não encontrar mais nada por lá, ele foi dormir. No dia seguinte, eu fui examinar os animais, e eles ainda estavam meio agitados. E com o ocorrido da noite passada, um caseiro da fazenda e outros 2 trabalhadores ajudavam a reparar o cercado do aviário. E logo fui numa fazenda vizinha e tive de tratar de 2 cães indo, e só escutava o latido dos cães ao redor do cercado das ovelhas. Dei um tiro para o alto por impulso na direção do local do barulho e vi um enorme vulto saindo de lá rapidamente, se movimentando muito rápido. Me assustei um pouco, recuei, mas depois ganhei coragem para ir lá. Pulei a cerca e vi uma cena horrível. 2 carneiros, uma ovelha e 2 cordeiros estavam mortos e parcialmente devorados.
e seja quem for, não estava muito longe, e ainda estava pela área da fazenda. Enquanto isso, eu abri devagar o cercado das ovelhas para os cães entrarem, e 3 deles ficaram latindo e farejando ao redor dos corpos dos ovinos mortos. Fiquei investigando a área por um tempo, e depois fui para o celeiro. Vi grandes pegadas por lá, e percebi que um animal passou por lá. E logo eu saí da área das ovelhas e ouvi um barulho vindo do meu aposento, como se alguém estivesse arrombando e revirando tudo o que havia ali. Corri até lá e senti um cheiro podre, e vi a porta aberta, como se alguém a estivesse arrombado de forma violenta. Quando entrei, eu vi uma criatura horrenda farejando a cama onde eu dormia. Era um animal com pelos negros, com a cabeça igual a de um cachorro ou lobo, membros muito fortes e media mais de 1,80 de altura. Ele fedia muito e parecia que vestia roupas rasgadas. E quando ele se virou e me viu, ficou sob 2 patas. Os seus joelhos eram dobrados para dentro, e os seus olhos eram amarelos e brilhantes. A criatura estava babando sangue, e me olhava com fúria, estava prestes a me atacar. Ele avançou contra mim, mas no impulso eu disparei 3 tiros de pistola em sua direção, o acertando no peito e no ombro. Ele recuou e deu um urro horrendo, e eu só pensei em correr dali, mas acabei deixando o meu revólver cair e fui em direção à casa do Sr. Klaus. Pedi ajuda e comecei a gritar o seu nome. Enquanto corria, eu pensava: meu Deus, não pode ser o que estou pensando. Não pode ser um lobisomem. E nisso, a fera saiu do meu aposento e correu na minha direção numa velocidade absurda. E quando estava prestes a me atacar, 4 cães da fazenda avançaram sobre ele e o detiveram. E logo começou uma luta entre essa fera e os cães. Cada vez que eles avançavam na besta, a criatura os arremessava longe. Logo, eu vi o Klaus acompanhado de sua esposa e filhos gritarem: Dagoberto, abaixe-se! Rapidamente, ao lado dos cães. E logo, algumas pessoas chegaram e ajudaram a recolher os animais mortos. Em seguida, a Gina pediu para aguardar até o Klaus ficar mais tranquilo, pois depois ele gostaria de falar comigo. Logo a família dele me levou para casa e pediram para eu esperar na sala. Me serviram um café com leite e quase meia hora depois, Klaus aparece na casa, senta na minha frente e diz: Eu imagino que você não queira mais trabalhar aqui. Se quiser pedir as contas, me fale agora. Eu entendo seus motivos. Depois do que aconteceu nas últimas noites, qualquer um iria fugir daqui. E como estão os meus cães? Sr. Klaus, eu admito que estou com medo, mas não quero deixá-lo na mão. Eu vou trabalhar aqui mais um tempo. Não vou querer ficar aqui até tarde da noite. E não se preocupe, semana que vem os seus cães estarão de volta à fazenda, mas terão de ficar de molho aqui por um bom tempo. Inclusive, 2 deles quase morreram. Eu te agradeço pela disposição e pelo que você fez para ajudar os meus cães. Mas me responda uma pergunta: que revólver é esse? Então, ele me mostra o revólver que eu recebi do meu amigo motociclista. E quase sem reação eu respondo:
Tudo bem, senhor, eu não vou mentir. Eu recebi de um amigo em Porto Alegre, que eu lhe garanto que não é criminoso. Eu levo comigo para proteção pessoal. E depois que aquela fera apareceu aqui 2 dias atrás, eu resolvi trazer isso na esperança de abatê-lo. Fiz isso pelo senhor. E lhe garanto que eu não sou nenhum criminoso. O Klaus riu e falou: eu entendo. E admito que sou bem cabreiro com essas pessoas que entram com armas na minha propriedade, sem que eu esteja tendo conhecimento disso. Mas deixo passar devido à situação. E obviamente temos que estar sempre alertas e prevenidos. Eu nunca imaginaria que minha propriedade fosse um dia atacada por um lobisomem. Sabemos bem o que vimos, assim como os prejuízos que ele me causou. Tenho vergonha de não ter conseguido matar aquela fera desgraçada. Eu tenho 3 espingardas aqui e nada adiantou. Tome a sua arma, e da próxima vez que entrar com ela aqui, me avise primeiro ou peça permissão. Fui bem claro? Sim, senhor, eu respondi. Peguei a minha arma e guardei. E logo eu e Klaus saímos da casa em direção ao portão da fazenda. E vimos na estrada fora da fazenda 2 viaturas policiais e um carro de ambulância descendo estrada abaixo. Fomos juntos ver o que estava acontecendo. E a poucos metros da fazenda vimos a polícia cercando a área. A ambulância estava colocando na maca um homem caído, quase morto e todo baleado. Quando olhei de perto para ver melhor, o homem que estava sendo colocado no carro da ambulância, preso na maca, era um encrenqueiro que havia me ameaçado vários dias atrás. Ele estava com as roupas rasgadas e várias perfurações de tiros. Em seguida, eu pedi para o Sr. Klaus nos retirarmos do local, pois eu não estava me sentindo bem. Enquanto voltávamos para a fazenda, eu comecei a colocar as ideias na cabeça. Aquele ignorante encrenqueiro era o lobisomem. E quando ele me ameaçou de fazer uma visitinha, não era na minha residência temporária perto do centro da cidade, e sim na fazenda. Ele invadiu a propriedade do Sr. Klaus não apenas para matar os animais, e sim, ele queria a mim. E por isso, ele invadiu meu aposento na última noite. Ao mesmo tempo que eu fiquei assustado, eu também fiquei aliviado, pois acreditava que ele não iria sobreviver. Voltei à minha rotina, que durou mais algumas semanas de tranquilidade. E as coisas voltaram ao normal, assim como a minha rotina. Mas uma semana depois, eu reencontrei com o Betão. Ele estava na frente da minha casa, e eram as 19 horas de terça-feira, e eu estava voltando do trabalho. Ele me perguntou como eu estava. Eu disse que estava tudo tranquilo. Então, ele logo me pediu a arma dele de volta. Eu a tirei do meu jaleco e a entreguei na mão dele. Ele guardou na moto e disse: espero que tenha te ajudado. Para sua felicidade, eu soube que aquele brutamonte estava internado em um hospital público da cidade, todo cheio de bala. Os boatos correm rápido por aqui. E que depois ele fugiu de lá do hospital, assim que eu voltei para a cidade. Eu e os meus amigos fomos almoçar na rodoviária e vimos aquele folgado todo cheio de cicatrizes e algumas faixas pelo corpo. Ele estava lá pegando um ônibus para outra cidade. Pelo visto, você botou ele para correr, hein? Estou orgulhoso tanto de mim quanto de você. Eu que te agradeço, Betão. Eu tenho certeza que ele faria pior comigo se não fosse por você, o meu patrão e a sua arma.
Imagino, mas o que ele aprontou? Você não vai gostar de saber. Mas a sua notícia me deixou mais tranquilo. E um dia eu te conto melhor. Até breve. Tudo bem, até breve. A gente se vê por aí. Logo ele pegou a moto e partiu. Nos meses seguintes, as coisas foram voltando ao normal, como eram antes dessa confusão. E melhor que isso, foi reencontrar a bela Helena semanas mais tarde. Saí com ela, os motociclistas e outros amigos que fiz por lá. Curti alguns shows e continuei o meu trabalho. E nunca mais o Brutamonte foi visto por ali. E ele nunca mais atacou as fazendas na forma de lobisomem. Mas porém, eu fiquei lá até o final de julho. Decidi não prorrogar por mais tempo. Despedi-me dos meus amigos, da Helena, do Betão e do Sr. Klaus e da sua família. Também dos meus colegas de trabalho. E assim, voltei para Porto Alegre no dia 1º de agosto de 2007. Mas mantive contato com os motociclistas até hoje. Anos depois, eu me mudei para Caxias do Sul, aonde formei a minha família e comecei uma vida nova. E nunca esqueci o que essas pessoas fizeram por mim. Especialmente terem me salvado de um valentão que virava lobisomem. E com certeza queria me matar por não conseguir ter a chance de me humilhar. Hoje sou casado, não com a Helena, mas com outra mulher que se chama Raquel. Tenho 2 filhos e sou veterinário. E nas horas vagas eu ando de moto. Boa noite. Boa noite, me chamo Adriano. Sou morador da cidade de São José dos Campos, capital do Vale do Paraíba. Este relato aconteceu no ano de 2000 e eu tinha por volta de 22 anos. Tudo aconteceu em um convite de um amigo chamado Wagner, de apelido Lapio, a irmos pescar na represa do Rui, na folga de sábado, na região de Santa Branca, onde se encontra a represa conhecida por abastecer as cidades nas proximidades. Local de grande procura por pescadores e turistas, por conta das maravilhas que se encontram na região. Local de muitas pousadas, hotéis fazendas e vários pesqueiros. Fomos em um local público e bem conhecido, mesmo se tratando de uma propriedade particular. Na verdade, era uma fazenda do ramo de laticínios. Então, fomos de bicicleta, por se tratar de um local muito próximo da minha cidade, que levava não mais do que 2 horas de boas pedaladas se você tiver preparo. Combinamos de sair bem cedo da minha casa, antes das 5 horas da manhã. E por volta das 7,
já nos encontrávamos na estrada de terra que dava acesso a essa propriedade. Passamos por uma pequena casa que se encontrava com as janelas abertas e notamos uma música a ser tocada, quase que sem perceber. Era uma música do campo, uma moda de viola, assim tratada por quem vive no campo. Nos aproximamos e batemos palma. E logo em seguida, sai um senhor muito simples de cor escura na janela. Nós já anunciamos um bom dia, e já pedindo desculpas pelo incômodo. O meu amigo deu início à pergunta. Bom dia, tudo bem com o senhor? Desculpe a gente incomodar logo cedo. Só queria saber se essa estrada segue até a propriedade do Rui. Ele respondeu que sim, que era só pegar todas as saídas à esquerda, e quando a estrada bifurcasse, era para pegar a saída à direita, e depois seguir reto até chegar a uma porteira. E chegando nela, era só passar pelo quebra-costela, uma passagem para pedestres, que impede a passagem do gado. Então, antes de sairmos em direção a esse destino, eu perguntei. Só mais uma pergunta, senhor. No caminho até aqui, notamos que as outras casas que cercam essa estrada têm uma cor vermelha na parte de cima dos batentes. O senhor pode me falar o porquê dessas marcas? Ele olhou em meus olhos e me perguntou. Vocês são de onde? Falamos que não éramos dali, mas que vínhamos da cidade de São José dos Campos. Estávamos indo em busca de alguns peixes e de relaxar. Ele disse que já imaginava que fosse isso, pelas tralhas e pela grande procura de pescadores aventureiros que sempre passam por ali. Ele disse que fôssemos pescar logo, e que não era para a gente se empolgar pela fartura de peixe que ali tinha. Bem, não entendemos muito bem o que ele quis dizer com isso. Agradecemos e seguimos pela estrada de terra. E daí não levou mais do que 20 minutos para chegarmos, já que daquele ponto era apenas descida. Chegamos no local, passamos as nossas bicicletas e seguimos por uma trilha bem estreita por meio do mato. Logo à esquerda, as águas da represa batiam no paredão de terra por onde a trilha cortava, bem próximo da represa. E se uma pessoa desatenta não tomasse cuidado, cairia ali facilmente. E provavelmente teria problemas se não soubesse nadar, pois dava para ver que daquele ponto a represa era bem funda. A trilha ia seguindo descendo em direção a um tipo de campo aberto, onde as águas da represa eram bem rasas. Montamos um quadrado de bambu, amarramos várias garrafas PETs e enfiamos 2 estacas no pé da margem da represa. E ali amarramos com arame o quadrado de bambu que foi necessário fazer, por conta da grande quantidade de água a pé que se encontrava em grande parte da represa. E se não fizéssemos isso, seria praticamente impossível de se pescar ali, pois acreditamos que os anzóis iriam enroscar ali com muita facilidade. O nosso cercado contra a água a pé estava pronto e funcionava com perfeição, mantendo toda aquela vegetação em volta dos bambus. Levamos a nossa ceva, farelo de milho, com ração e todo tipo de coisa que servem para atrair os peixes. Então, logo os peixes começaram a se movimentar dentro do cercado. Era só uma questão de tempo para serem fisgados. E assim seguiu o dia. Pescamos muito neste lindo sábado. Desde mandis,
carás, tilápias, lambaris e até mesmo alguns tucunaré. Levamos 3 samuras, uma espécie de sacola com uma entrada de alçapão para ali guardarmos os peixes. E por volta de 4 horas da tarde, as 3 samuras já estavam cheias. Notamos que o volume de peixes parecia aumentar em nosso cercado de bambu, e isso nos deixou muito empolgados. E cogitamos a possibilidade de pousar ali. Mais à frente, seguindo à direita, notamos que tinha uma espécie de cabana de madeira flutuante, feita por algum outro pescador, que havia passado ali dias atrás. E como no dia seguinte era domingo, e eu morava sozinho e era solteiro, não vi problemas de ficar por ali até o dia seguinte. Então estava decidido. Iríamos permanecer ali pescando até onde desse. E assim fizemos. E quando deu 5:30 da tarde, ouvimos um barulho de barco a motor bem de longe, que vinha em nossa direção. Eram 3 homens em um barco de metal. E notamos que todos eles estavam segurando espingardas. Achamos estranho o porquê de 3 homens estarem armados dentro de um barco. E com semblantes de preocupação quando viram que nós estávamos ali. Eles pararam o barco longe da margem e perguntaram com um tom de voz alta: "Vocês vão ficar aí até quando?" Dissemos que pretendíamos ficar ali até amanhã de domingo. Eles logo retrucaram que não poderíamos ficar ali depois das 18 horas. Disseram que aquele local era de propriedade particular e que o dono não permitia que ninguém pousasse ali, por conta de problemas criados por baderneiros que ali já passaram. E eles até permitiam que as pessoas pescassem ali, mas que fossem embora no final da tarde. Então, contrariado com a ordem, seguimos arrumando as coisas para irmos embora dali. E foi quando eles ligaram o barco e seguiram viagem pela represa. Neste momento, Lapio teve a iniciativa de começar a montar tudo de novo, o que já estávamos guardando. Eu perguntei o que ele estava fazendo, se tinha esquecido algo, ou se estava guardando algo errado. Ele respondeu que não iria ir embora, pois ele não era do tipo dos caras que tinham feito bagunça por ali, e que não estávamos fazendo nada de errado, e que nós iríamos nos arrepender amargamente se fôssemos embora, deixando todos aqueles peixes ali pulando. E foi quando uma grande empolgação me tomou conta, e rapidamente eu concordei com ele. E já estava mais do que desesperado desarrumando toda a nossa tralha e posicionando as varas e equipamentos para continuar toda a noite pescando. Então, continuamos ali pescando, até que por volta de 7 horas da noite, vimos ao longe outro barco vindo bem devagar em nossa direção. E este barco demorou por volta de uns 20 minutos, pois era uma espécie de canoa e era a remo. E o homem que conduzia essa embarcação era de idade avançada, por volta de 70 anos. Ele vinha seguindo quase que no meio da represa. E sem parar o seu trajeto, ele nos alertou a irmos embora o mais rápido possível. E nós prontamente dissemos que não precisava se preocupar, pois não iríamos fazer nenhum tipo de bagunça ou coisa parecida naquele local.
e que nós só estávamos interessados na pesca. Então ele logo disse: "Eu acredito em vocês, mas não é isso que me preocupa, e sim com a nossa segurança." Ele disse que não poderia encostar sua pequena canoa para nos abrigarmos, pois assim ele passaria a correr risco também, por conta da lentidão para se locomover, e que todos poderiam ficar em perigo, pois as águas ali são bem profundas, e ele não conseguiria mais nadar por sua idade e os seus problemas de saúde. Então eu logo indaguei: "Nossa, o proprietário é tão sistemático assim? Faz ameaças a quem decide permanecer nas margens da represa pescando?" E o senhor respondeu: "Quem dera, meu filho, que esse fosse o problema. O lado que vocês estão nessa represa guarda uma maldição terrível, e que homem armado algum representa um perigo parecido com o que estamos correndo. Então perguntamos: quem família tem? Por isso, ninguém dá falta de quem some. Olha, somente as pessoas ali que circulam a propriedade do Rui, que fazem questão de acionar a polícia, mas sem necessidade de fato. E assim segue a rotina deste lugar." Então, o proprietário deu uma ordem para ninguém permanecer aqui pescando depois das 18 horas. E como vocês não são da região, não conhecem os costumes, desconhecem por completo os perigos que os rondam. Após ouvir isso, a desconfiança e a curiosidade nos rodeavam. Era uma mistura de sentimentos e um certo medo pelo desconhecido. Então eu logo perguntei: "Mas senhor, que perigo é esse que se encontra neste lado? Seria algum animal, onça, ou algum tipo de felino ou lobo?" "Não, meus filhos, é muito pior. Vocês acreditam no sobrenatural?" Lapio rapidamente disse que não, que isso não existia. Porém, eu disse que sim, que sempre tive uma certa desconfiança. "Então se preparem, pois você que não acredita vai passar a acreditar. E se daqui sair com vida, e você vai matar sua curiosidade, pois neste lado da represa vive uma criatura que muitos dizem ser um lobisomem. E olha, vou falar pra vocês, nada que eu já tenha visto em toda a minha vida chega perto dessa criatura que eu já presenciei muitas vezes. E sempre que passo de barco, essa criatura tá rodeando esse lado aí da represa onde vocês estão. Olha, vou dar um conselho pra vocês, meninos. Entrem na água e procurem afastar o máximo da margem. E que Deus abençoe vocês. Sinto muito, mas não quero presenciar o que está prestes a acontecer." Então, o senhor virou a canoa e continuou seguindo viagem pelas águas escuras por conta da noite que havia chegado. E nós ali estávamos sem saber o que fazer. Lapio rapidamente começou a retirar os samuras cheios de peixe da água. Então eu gritei a ele: "Não, Lapio, deixe os peixes aí. Não temos como levar eles com a gente, pois isso vai nos dar muito trabalho." De fato, daria muito trabalho, pois cada samura estava pesando mais do que 30 quilos. E se todos estivessem cheios como havia de estar,
seria mais de 90 quilos de peso extra. Então, terminamos de arrumar tudo, colocamos todas as tralhas dentro de um enorme buraco no chão, cobrimos com um pedaço de madeirite que ali estava apodrecendo ao relento, e quando estávamos pensando em nos retirar do local, com o intuito de voltar no dia seguinte de carro, eis que um cheiro insuportável invade as nossas narinas, fazendo os nossos olhos lacrimejarem, como se estivéssemos cortando cebola. Então seguiu um som agoniante, como se fossem gritos e gemidos de dor. Parecia que alguma coisa vinha se arrastando, sofrendo muito. Porém, não havia barulho de algo se movendo. Era apenas um som terrível de gemidos, com uma espécie de grito menos alarmante, e uma bufada de um animal muito forte, semelhante a um boi, ou de um porco de tamanho descomunal. E foi quando algo muito grande surgiu no meio do mato. Aquilo era enorme e estava andando de 4 patas, completamente deformado, e saía sangue de várias partes do seu corpo. Porém, eu digo com toda certeza, não se trata da mesma criatura que todos dizem ser um lobisomem. E se de fato essa criatura for um lobisomem, o que todos já relataram aqui foi bem distorcido e refeito com o propósito de caracterizar a uma lenda de nosso folclore. Só consigo descrever com detalhes como é de fato essa criatura, pois conseguimos ver ela por completo, de todos os ângulos e posturas possíveis. Bem, o senhor da canoa estava certo. A água nos manteve a salvo dessa besta demoníaca, nos possibilitando a ver de perto o que realmente ela é. Aquela coisa mede facilmente mais de 2,40 metros de altura. Porém, não tem pelagem em todo o corpo. Na verdade, os seus pelos mais parecem de um animal com algum tipo de sarna, dando para ver a pele por baixo dos pelos falhos e molhados. Sim, molhados, pois a criatura soltava uma espécie de suor. Que nada neste mundo venha a ter um cheiro tão insuportável como este. As suas mãos dianteiras eram semelhantes a mãos humanas, mas completamente desfiguradas. Ficam sangrando como se a pele estivesse com uma infecção ou coisa parecida. As suas pernas são a coisa mais bizarra que eu já vi. Os calcanhares são tão alongados que sim, te fazem pensar que são joelhos, mas na verdade não são. São apenas os calcanhares muito alongados, onde só os dedos tocam o chão, e o seu pé é esticado colocando o calcanhar como se fosse um joelho, envergado para trás, onde as coxas humanas se inclinam para frente, alinhando o joelho humano com o tornozelo que virou um joelho invertido. Não existe nada igual nesta vida. A besta tem muita dificuldade de andar em 2 patas, precisando apoiar os seus braços no chão para não cair. E o bicho é de aproximadamente uns 180 quilos. E a sua cabeça não é de cachorro, e não tem pelagem alguma em sua face. Tem um focinho semelhante a de um porco, porém sem orelhas, e do topo da sua cabeça saem 2 pontas, e as suas orelhas ficam na parte de trás da cabeça, quase que na nuca,
onde só se conseguem ver duas fendas, como se o crânio fosse rachado na parte de trás. A deformidade da cabeça é impressionante. E rapidamente se percebe que de fato aquilo é uma criatura das trevas. Os seus dentes são como dentes de cavalo. E não se parecem nada como de felinos ou de lobo. É como se tivesse mais dentes do que aquela enorme boca pudesse suportar. A sua língua fica dependurada para fora, de onde sai uma quantidade absurda de baba. Acredito que a criatura não consiga fechar a boca, por conta dos dentes serem da forma que são, e também pela quantidade. E a impressão é que essa criatura possua mais de 100 dentes na boca. Não tem como algo ser daquela forma, senão por falta de espaço. Mas quando aquilo abre a sua boca para respirar, é completamente diferente de qualquer outro predador. Pois o esforço que a besta faz para abrir a sua enorme boca, se consegue ouvir os ossos se partindo, para que ela consiga abrir ainda mais a boca e puxar o ar para dentro. O som desse ser respirando me tira o sono até hoje, 20 anos depois do ocorrido. Essa coisa não faz nenhum barulho, a não ser os gritos e gemidos. E este som terrível quando respira. E não se pode ouvir o seu caminhar, a não ser quando aquilo salta. O seu calcanhar e joelho estando na posição que se encontram, faz com que essa criatura possa dar saltos que não passem nem de longe na imaginação humana. E se não fosse a represa em nossa frente, seria impossível sair dali com vida. Realmente, essa criatura tem um pavor terrível da água, ficando somente nas margens. A besta derrubou árvores e atirou contra a gente dentro da água. Lançou pedras enormes, como se fossem bolas de futebol contra eu e contra o meu amigo. E por sorte, aquilo atirava as pedras com tanta força que passava por cima da gente. Mas em todo momento, demonstrava uma enorme dor física, de muitas dificuldades de se suportar. Os seus olhos eram duas bolas amarelas por inteira, e não tinha pupila ou algo do tipo. Apenas duas bolas brilhantes amareladas. A nossa maior dificuldade, acredito que fosse ficar ali dentro da água, nos batendo o tempo todo para nos manter boiando na superfície da água. Isso tudo tendo que suportar o cheiro mais terrível que um ser humano possa vir a sentir. Teve momentos que achei que não iria aguentar. E o que nos ajudou foi as árvores ali no meio da represa submersa há muito tempo, mas que ainda tinha um tronco enraizado no fundo da água, onde no meio da escuridão fomos agraciados a bater com o pé, tendo ali uma espécie de plataforma. Nada confortável, mas quando nos cansávamos de bater os braços e pernas, ali conseguimos esticar um pouco o corpo, evitando possíveis cãibras. Tivemos sorte de ser uma época de muito calor, pois assim suportamos o frio da água a madrugada adentro. A besta se manteve ali gritando e gemendo até às 5 horas da manhã. Ora fungando, respirando e gemendo. E em alguns momentos achamos que aquilo chorava. Em outro momento,
Era como se aquilo quisesse dizer alguma coisa. Porém, o som seguia ininterrupto por todas as horas que se passaram. Por fim, logo veio o raiar do dia. Exaustos, eu e o Lapio já não conseguimos nos mover. Não sei se de tanto medo ou tensão por conta do grande esforço que fizemos. O nosso corpo estava cheio de cãibra. Porém, conseguimos chegar do outro lado da represa. O lado que a besta não conseguia alcançar. Eu e o meu amigo Lapio praticamente desmaiamos ali mesmo, sendo socorridos por um grupo de retireiros que estavam ali para o curral das vacas. Logo depois, chegaram os 3 homens que passaram primeiro no barco a motor, armados com espingardas, aparentemente surpresos por nos verem ali, e levemente satisfeitos por estarmos seguros. Falamos do senhor da canoa que nos deu a dica de entrar e tentar chegar do outro lado da represa. Percebemos que nem era tão longe assim o outro lado da margem. Mas acredito que por conta do cheiro insuportável da besta, acabamos nos confundindo e não conseguindo ir para lugar algum naquela escuridão gelada, onde só se conseguia ver as estrelas. Outro detalhe: ninguém soube dizer quem era o senhor da canoa, pois ninguém ali da região que circulava por aquelas águas tinha uma canoa de madeira. Todos ali tinham barcos simples, mas todos com motor a gasolina, e que nunca tinham visto esse possível senhor depois desse dia. Eu nunca mais pesquei em represas, rios ou lagos, muito menos pousar. Digo até que nunca mais tive coragem de acampar em qualquer outro local que não seja em um camping. Hoje tenho 42 anos, tenho 2 filhos e nunca até agora tinha contado essa experiência para outra pessoa a não ser o meu amigo Lapio. Ele também se casou e tem um casal de filhos e nunca mais voltou a pescar nem mesmo em pesqueiro. Os peixes deixamos ali com as famílias dos homens que trabalhavam na propriedade. Foram mais de 100 quilos de peixes, entre muitas tilápias, mandis, e pegamos mais de 200 lambaris, mas que não fizemos questão alguma de levar. Fomos embora de Toyota Bandeirantes com o filho do Rui, onde podemos levar as nossas coisas e prometemos nunca mais voltar naquele local, e muito menos indicar para outras pessoas, pois aquela fera continua por ali, e ninguém faz ideia do que seja, pois a fera fica isolada no lado que só se consegue vir pela estrada, e onde o povo tem que chegar pela água. Agora, eu sei o porquê das portas e janelas dos moradores de fora da pequena ilha da represa serem marcadas por uma espécie de cor vermelha. Aquilo parece ser sangue ou algo de algum ritual de proteção, para impedir que o tal lobisomem, ou mapinguari, ou criatura da represa, não tentem nada contra quem mora nessas casas. Alguns podem achar que isso é mentira, e eu bem gostaria que fosse, mas infelizmente é a mais pura verdade. E se pesquisarem, vão ver mais relatos de outros locais de Santa Branca, que fui descobrir depois que é conhecida como Morada do Lobisomem. Este é o meu relato. Boa noite.